Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Konder Bornhausen Podcast. Hoje estamos aqui no Einstein, no Morumbi, em São Paulo, para falar com uma das pessoas que eu mais admiro como ser humano, como profissional, o Dr. Sidney Kleiner, médico, cirurgião do aparelho digestivo, presidente do Einstein, também pai, avô, tenista e uma série de qualidades que eu gostaria que vocês conhecessem mais, né? Quando eu seleciono aqui os convidados para o podcast, eu penso em pessoas que me inspiram verdadeiramente como profissionais e também fora das suas profissões, porque eu acredito que as coisas caminham juntas. E você, Dr. Sidney, é um exemplo como ser humano para mim. Dizendo tudo isso, queria agradecer você ter aceito esse convite. É uma honra imensa e vamos aqui ter uma conversa sobre passado, presente e futuro. Muito obrigado, Roberto. A honra é minha. Eu tenho um orgulho enorme da nossa amizade, já tem alguns anos. E, ao mesmo tempo que você fala da inspiração, você é uma inspiração para todo jovem que busca o seu caminho, que busca fazer alguma diferença. E isso é bonito de olhar, bonito de se admirar. Eu jamais recusaria um convite de uma conversa com você. Para mim é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Sidney. Eu confesso que, para mim, eu estou realizando um sonho. Realmente, podendo entrevistar alguém, né, do seu porte, do seu valor aqui. Nesse primeiro episódio, além do meu avô, que foi o primeiro, e que onde a gente tratou de política, tratamos de educação. E hoje vamos tratar principalmente de saúde, mas não só de saúde, certo? Então, começando falando um pouquinho sobre vida familiar, história, raízes, gostaria que você contasse um pouquinho para mim, para o público, como que foi a sua infância, como foram os primeiros anos da sua vida e como que isso moldou a pessoa que você é hoje, o profissional que você é hoje. Tenho hoje 57 anos. Eu nasci dentro de uma família judia que pertencia a uma comunidade, a comunidade judaica. O meu avô é um imigrante da Polônia antes da Segunda Guerra, quer dizer, ele anteviu e se salvou vindo ao Brasil em 1933. Aqui ele pôde plantar suas raízes, mesmo que com trabalho de venda de roupas de porta em porta. Conseguiu educar meus pais, meu pai, né, no caso, mas a história também da minha mãe é muito parecida. E dentro dessa comunidade eu frequentei uma escola judaica, chamava Bialik. Essa escola hoje faz parte de uma fusão de duas escolas. E o meu círculo de amizade sempre foi amizades dentro da comunidade judaica, ao mesmo tempo em que eu tinha o hábito e a minha agenda diária era a escola, estudar e o clube, onde eu sempre gostei de esportes e onde a gente encontrava os amigos. Então, toda a minha jornada ela foi pautada por um ensino judaico, uma frequência dentro da comunidade judaica, a participação de movimentos de juventude naquela época que permitia com que a gente se desenvolvesse, sempre aspectos voltados à cultura judaica, não tanto à religião, mas à cultura, e que ao longo do tempo você também assumia papéis de transmissão de geração em geração. Portanto, eu considero, né, esses movimentos juvenis, o próprio clube, a própria escola, uma escola de liderança, porque você passa a também os seus ensinamentos para a gente mais jovem. E talvez o meu grande desafio de vida foi o vestibular. O vestibular, meu pai é médico, eu resolvi que eu queria ser médico já muito cedo, 10, 12 anos de idade, acompanhando meu pai nas visitas que ele fazia em domicílio. Ele atendia muito no fim de semana e era o motivo de ficar junto com ele. Seu pai era pediatra? Pediatra. Ele, na verdade, ainda é pediatra. Ele deixou de atender no consultório, mas continua escrevendo livros, atendendo de modo virtual os pacientes. Está com 86 anos, vai fazer 86 anos esse ano. Ao mesmo tempo foi uma inspiração, e as amizades dele, que eram outros médicos, inclusive um deles foi que me fez admirar demais o ato de ser cirurgião. Isso aqui vai influenciar depois, mais tarde, no momento que eu tenho que escolher uma carreira, especialidade, que era o Dr. Maurício Shapiro.
E ele era um cirurgião aqui do Einstein, e que eu gostava demais da qualidade de vida. Na verdade, não da qualidade de vida, mas do modo dele viver, da serenidade com que ele vivia e muito dos comentários que eu escutava a respeito da carreira dele. Eu falei, puxa, eu adoro trabalhar com a mão, adoro atividades manuais, adoro consertar coisas. Eu já era um cara muito curioso. E eu costumo falar que na faculdade, depois desse ano dedicado de vestibular, para ser cirurgião. Você já entrou para ser cirurgião? Para ser cirurgião. Eu falei, a minha intenção era ser cirurgião desde antes de entrar na faculdade. Talvez a entrada na faculdade, na Universidade de São Paulo, que era o meu sonho e graças a Deus com um ano muito bem planejado entre colégio de manhã e cursinho à tarde, muito focado para me preparar para o vestibular. Eu consegui entrar direto, né, junto com o terceiro, mas com o apoio do cursinho. E na faculdade, cada vez mais, eu tinha certeza que eu ia ser cirurgião. E durante a residência de cirurgia geral, cada vez mais para a mesma área de quem eu admirava, que era o Dr. Maurício, que era um amigo do meu pai e que eu admirava demais. Então, a minha infância foi uma infância muito, muito dentro da comunidade, mas muito ligada a esportes, a amigos, à escola, e a atividade cultural judaica na escola também. Então, canto, eu sempre fui muito ligado à música, estudava violão, uma forma assim bem dedicada até os 17 anos, quando para fazer cursinho eu parei. Depois essa é uma outra história. Depois de 30 anos a gente voltou, foi por causa da pandemia. Maravilha. Mas eu fiquei parado um tempão. Então foi uma infância um pouco restrita e que me colocou com um mundo que eu não conhecia no momento que eu entrei na faculdade. E aí eu comecei a interagir, vamos dizer assim, com outros mundos. De fato, a universidade, ela transforma, ela nos permite alçar passos próprios, né? Muitas vezes a gente fica norteado ali pela família, o que é excelente, né? No seu caso, certamente foi. Sim. Mas na universidade a gente descobre outros mundos. Ainda mais a da medicina, porque você vive na faculdade das 8 da manhã às 8 da noite, se quiser. E a aula não é das 8 da manhã às 8 da noite, certo? O que você fazia que te preparou para primeiro as aulas começavam às 8 da manhã. Sim. Parava meio-dia e às 2 da tarde voltava até às 6 da tarde. Perfeito. Eu confesso que durante os bons anos de faculdade eu me dediquei muito mais nesses horários livres a esporte, a atlética da faculdade, as competições esportivas, do que propriamente a atividades extracurriculares de estudo. Então, foi um momento maravilhoso. Acho que todo mundo que vive uma universidade torna-se uma fase da vida inesquecível, responsabilidades muito poucas, ao mesmo tempo te coloca próximo das coisas que no futuro você sabe que você gosta muito. E também daquelas que você não gosta tanto dentro da sua atividade e que, sem você perceber, vai fazer parte de um tijolinho da fundação que te forma como um médico. Ainda mais uma ciência que é complexa, que é cheio de cada vez mais novos conhecimentos. E então, assim, essa vivência como uma segunda casa, ela acontece na faculdade e de um momento, uma característica muito feliz. Você tinha pensado em algum momento, durante a sua graduação, a sua formação médica, que você seria um gestor de um hospital, um diretor ou até um presidente de um hospital? Você tinha pensado nisso ou não? E como é que se prepara para isso, fazendo medicina? Roberto, jamais. Jamais eu sonhei algo diferente de ser um cirurgião com o meu consultório, com meus pacientes, passando visita. Jamais imaginei que eu iria ocupar o que iria ocupar no meu hall de conhecimento assuntos de gestão. Muito pelo contrário. A gente na faculdade tem o curso de medicina preventiva, por exemplo, sim, que para mim era a coisa mais chata do mundo, você falar de saúde pública, falar de sim, gestão.
E o mundo dá voltas, né? Eu brinco que o curso de estatística na medicina é no primeiro ano, quando você nem sabe para que serve. Aí quando você vai fazer o teu primeiro trabalho científico, tua pós-graduação, você fala, putz, onde é que estava? Onde é que eu estava na hora que eu faltei na aula de estatística? Eu vivi isso também. Então, até é um motivo de crítica de como o currículo é montado, né, Sim, dentro da faculdade. Verdade. E também foi bom porque permitiu a gente montar o nosso currículo no Einstein um pouco diferente. Mas eu jamais sonhei. Eu sonhava em ser o cirurgião e assim, dentro desses sonhos, na residência, era o sonho de trabalhar aqui no Einstein. Por quê? Eu tenho uma formação que é uma formação comunitária e nunca deixou de ser. A minha família, que eu criei ao longo do tempo, comecei a namorar com a minha esposa quando eu entrei na faculdade. Ela não era da faculdade. A gente fala que ela é por tabela porque ela frequentou tudo da faculdade comigo. Mas nós começamos a namorar quando estava no primeiro ano. Quando eu me formei, foi a última desculpa para não casar. Então eu casei no primeiro ano de residência, o que para muitos era uma loucura. Você foi para onde na residência? Não, durante o primeiro ano de residência no HC, no Hospital das Clínicas de Cirurgia Geral, eu casei. Que era uma loucura a gente casar. Até esperei acabar o estágio de pronto-socorro para depois de casar, pelo menos dormir um pouco mais em casa. Porque vocês não moravam juntos e passaram a morar juntos, mas durante um momento que você não estava em casa nunca, é isso, na verdade? A gente casou e foi morar juntos, mas já tinha passado o estágio que me tiraria de casa dia sim, dia não. Sim. E logo, foi muito precoce, né? Quando eu estava no terceiro ano de residência, nasceu minha filha. E depois de 2 anos e 9 meses, meu filho. Mas eu coloco isso porque o sonho aí já como profissional, como cirurgião, não era em ser gestor, jamais passou pela minha cabeça. Esse sonho de ser um cirurgião era substituído pelo sonho de trabalhar no Einstein. Por quê? O Einstein é um hospital construído pela nossa comunidade, fundado por médicos da nossa comunidade, que despontava como um dos melhores hospitais da América Latina naquele momento. Estou falando da década de... início da década de 90. E que era frequentado pelo meu modelo para ser cirurgião, que eu comentei antes, que já tinha falecido naquela época, mas para mim ele faleceu no ano que eu prestei vestibular. Mas o background de tudo isso, de visitar pessoas da minha família quando eu era criança aqui dentro, ver que era um hospital que tinha a estrela de Davi na entrada, um hospital que era tudo na base do que eu fui, aonde eu cresci, então já era um sonho. E eu me lembro uma passagem que representa esse sonho. Eu era residente do primeiro ano na enfermaria do pronto-socorro, que a gente atendia vítimas de trauma, e uma paciente acidentada de carro foi atendida lá, foi internada no Hospital das Clínicas, mas seria transferida para o Einstein aos cuidados de um determinado cirurgião. Eu nunca fiz um relatório de transferência tão caprichado como naquele dia, sonhando com o fato de que alguém fosse ler e falar, puxa, o Sidney Kleiner, talvez eu lembre de quem é essa família e tal, e eu tivesse alguma oportunidade. Você sabe quem leu ou não sabe, hoje em dia? Eu até sei, ele não trabalha mais aqui, o cirurgião, mas naquele momento eu coloquei como, quem sabe seja uma isca, né, que eu pudesse ter uma oportunidade que veio surgir no fim do ano totalmente por um jeito diferente, quando me convidaram para eu ajudar uma cirurgia à noite, que faltava gente para montar a equipe, no final do primeiro ano de residência, em 92. E foi a primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico aqui do Einstein, orgulhoso de um jeito que assim, podia voltar a pé para casa saltitando, que estava bem. Por estar assim, frequentando um centro cirúrgico diferente do centro cirúrgico do Hospital das Clínicas, que era o que eu fazia. Que certamente já era muito bom à época, e assim, aqui era de excelência, mas era o seu sonho estar aqui? Sim, era o meu sonho estar aqui. Perfeito. E esse sonho foi sendo realizado e vamos dizer assim, ele foi coroado. Eu tinha um monte de empregos, eu tinha vários empregos médicos. No começo da carreira, você tem um emprego aqui, um plantão lá.
E em 98 eu fui convidado para completar a equipe de pronto-socorro da primeira unidade externa do Einstein. Eu tinha prestado um concurso de uma vaga para o pronto-socorro do Morumbi e fiquei em segundo, mas era uma vaga só. E aí aproveitaram o concurso para montar a equipe do Einstein de Alphaville. E foi para onde eu fui em 98, momento que eu pedi demissão de todo o resto. E aí eu fiquei com o meu consultório, também cresci, as custas de um convênio aqui, outro lá, e no pronto-socorro, onde eu fui fazendo o meu hall de amizades, meu networking, o consultório dentro do Einstein de Alphaville. E aí foi aí que pela primeira vez eu criei algum gosto e depois me apaixonei pela parte de qualidade e segurança do paciente, que tem a ver com gestão. Trabalhando em pronto atendimento dentro do Einstein, primeiro em Alphaville e depois também no Morumbi. E eu falava que era um tráfico de qualidade, porque o que era bom de um lado eu tentava levar para o outro, o que era bom de um tentava levar para aquele. Não tinha digitalização como tem hoje, né? Não tinha digitalização e tinha vícios colocados no Morumbi, um pronto atendimento que existe desde que o hospital foi aberto e que lá, por ser novo, não tinha. Então, eu procurava dar uma equalizada nisso e, ao mesmo tempo, coisas que, por ser novo, a experiência não tinha e que podia trazer do Morumbi. E aí eu comecei a participar de um monte de comissões voluntárias aqui dentro. Comissão de qualidade, comissão de prontuário, comissão de complicações e óbitos, comissão de ética. São são tarefas que o corpo clínico pode atuar voluntariamente. Até hoje existe isso dessa forma? Existe. Entendi. Maravilha. Existe. E aí, assim, primeiro eu pegava, depois eu via se eu conseguia cumprir. E aí você vai aprendendo cada vez mais, vai ficando mais exposto a novos conhecimentos. E foi aí que a gestão começou a fazer parte de uma gavetinha do cérebro naquele momento. Estou falando da 2002, 2003, por aí. Perfeito. Que maravilha. Então, você já respondeu um pouquinho de como se preparar. Fazendo. É claro que hoje em dia, vocês, inclusive aqui na universidade, aqui no Einstein, na faculdade, né, do Einstein, vocês têm cursos de gestão para a saúde. Então, existe essa possibilidade que naquela época era mais escassa. Né? Totalmente escassa. É isso. E a gente tem hoje algo que eu sempre senti falta, né? Espaço. Então, o aluno da faculdade, hoje, ele pode fazer uma iniciação científica, ele pode fazer um programa de mentoria. Então, ele gostou de cirurgia do sei do quê. Então, ele vai lá e fala, eu gostaria de ser tutorado, pelo menos por um tempo, para conhecer melhor a área. E ele tem essa abertura, coisa que eu não tive na minha... E ele pode ir até assistir, eventualmente? Não, ele participa. Eu tenho, assim, quase que sempre, quando eu estou operando, tem aluno do lado. Que maravilha. Isso é uma oportunidade que é impagável num curso de medicina. Incrível. Perfeito. Falando um pouquinho dessa gestão de tempo como gestor, como médico, como pai, avô agora, né? E também como filho. Esse é um desafio que eu passo, que muitas pessoas passam. E quando a gente vê, assim, uma pessoa que tem um sucesso na carreira e também uma pessoa que a gente admira, é uma pergunta que vem naturalmente. Como você consegue fazer tudo isso e ainda manter a sua saúde mental, manter o seu equilíbrio pessoal e familiar? A pergunta de $1 milhão, né? Você também consegue, que eu acompanho, e eu acho que tudo depende do valor que você dá para as coisas, né? Mas não foi sempre assim, Roberto, não foi, não. Eu tive a sorte, primeiro, eu comentei aqui que eu fiz tudo muito cedo, né? Eu era chamado de louco por ter casado no R1. Mas, ao mesmo tempo, quando me apareceram as oportunidades de fazer parte da diretoria, quando Cláudio Lotenberg me convidou a fazer parte, primeiro como diretor, depois como vice-presidente, meus filhos estavam maiores, meus filhos estavam na faculdade. Depois de um tempo, meus filhos já não moravam comigo. Se eu tivesse filhos pequenos, para assumir esse desafio, eu acho que eu deixaria... assim, a dificuldade haveria demais de eu conciliar o tempo para estar com a família e o tempo para fazer o trabalho que eu faço. Tanto que, mesmo sem atividade de gestão, eu lembro muito bem da infância da minha filha, eu a levava para a escola, porque eu era recém-saído da residência.
quando você sai da residência, você é desempregado. Ah, ótimo. Entendi. Então tinha tempo livre. Eu levava ela para a escola, que era dentro do clube, Que e nadava maravilha. depois de levar para a escola, Que maravilha. que era lá dentro. Você ia pra natação com ela? Não, ela entrava Ela ia na nadar. escolinha, Entendi. que é dentro do clube, e eu ia nadar. Sim. Porque eu ia ter uma atividade 10 da manhã, por Entendi. exemplo. Maravilha. O meu filho, eu já não lembro muito da infância dele, de tanto que eu trabalhava quando ele nasceu. De quanto plantão eu pegava. Então, eu tive a sorte de, quando surgiram todas essas oportunidades, meus filhos já eram grandes e me deram todo o apoio, assim como minha esposa. E eu jamais assumiria tanta coisa se também ela não fosse uma voluntária dedicada aqui do hospital, que sabe qual que é a importância que isso tem para a minha vida, para a vida dela, onde a gente se encontra para tomar um café de vez em quando, porque aqui é a nossa segunda casa. Ela fala que às vezes é a primeira, mas é a nossa segunda casa. Então, eu tive a sorte de, neste momento, os meus filhos já não dependessem de tempo muito perto Sim. de mim. Mas, mesmo assim, eu carecia de tempo de descanso, carecia de tempo com a família. E como na hora que você assume uma atividade dessa e abaixa a cabeça e vai trabalhando, precisou de uma pandemia para eu voltar um pouco para trás e ver que eu estava deixando alguma coisa passar, que talvez eu tivesse um preço muito caro lá na frente, tanto de saúde física, como saúde mental, como de relacionamento. E foi nesse momento que eu resolvi reservar tempos um pouco diferentes para as coisas, especialmente para o lazer, para o relaxamento, para o convívio com a família, algo que nem no fim de semana tinha. Antes da pandemia, eu era capaz de, sexta-feira, acabar o consultório 9h30 da noite e buscar minha esposa para comer um x-salada às 10 da noite na sexta-feira, porque tinha cirurgia no sábado, porque tinha uma reunião no sábado, porque tinha que passar visita domingo. Então, era um moto contínuo que essa brecada que a pandemia nos deu e que para muita gente foi algo infernal. Sim. Eu costumo olhar para ela como tirando as coisas boas. As coisas boas foi, para mim, foi resgatar reservas de tempo de muito valor para mim e para o convívio com a minha família. Maravilha. Muito bonito esse depoimento. E conectando num assunto, né, que você entrou aqui brevemente, mas é o assunto da saúde mental, que ficou muito evidente na pandemia, tanto pela mudança de rotina, pelas mortes, pelas dificuldades que ocorreram. Para vocês, profissionais da saúde, isso foi ainda maior. O estresse e a pressão é algo que afeta a maioria dos profissionais de saúde até hoje, né? Pós-pandemia. Eu acho que nós ainda estamos tendo a dimensão do que foi aquilo, especialmente vocês que trabalharam aqui no hospital ou na linha de frente. E eu pergunto, queria saber um pouco das iniciativas do Einstein, mas também das suas iniciativas, né? A gente falou aqui um pouquinho do do equilíbrio do seu tempo, mas quais cuidados que você toma e que você recomenda para profissionais de saúde, de modo geral, para cuidarem da sua saúde mental? Bom, em primeiro lugar, se a gente não tiver atenção com a tua atividade diária, você é levado, porque tudo isso é muito entusiasmante, né? Você ter uma iniciativa e querer ver ela cumprida e querer ver o impacto dela, vai te absorver de alguma forma e tudo aquilo que você investe de tempo, você está deixando de investir em outro lado. Tem um livro, acho que o terceiro ou quarto livro do Dan Ariely, que é um economista, economia no sentido psicológico, né, da Universidade de Duke, e ele fala no livro, toda vez que você gasta dinheiro para alguma coisa, você está deixando de gastar em outra. Então, você vai se privar de alguma coisa para ter outra. Aqui é a mesma coisa. Esse valor que você dá para o tempo e durante a pandemia, você falou bem, né? A gente ainda colhe isso. Foi um momento em que a dedicação ela foi total para que a gente pudesse ajudar a salvar um número maior de pessoas, né? Ao mesmo tempo, o impacto que isso trouxe ao ver tantos jovens que faltavam cuidados de saúde antes morrerem
Nós ampliamos 100 leitos no hospital do Moisés Deutsch, que é o hospital que a gente administra na Zona Sul. Ampliamos em tempo recorde, em 30 dias, uma unidade de 100 leitos a mais para colocar os pacientes menos graves e transformamos o hospital em 240 leitos de UTI, todos ocupados em determinado momento da pandemia, uma mortalidade altíssima. Você vê um hospital desse ter sua receita cair a 50%, porque toda a atividade eletiva parou. A nossa receita pessoal, vamos dizer assim, o consultório, fechou também. Esse consumo ele foi enorme. E, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade de a gente ficar em casa no final de semana e tal, mostrou quanto bem isso também fazia, pelo menos no meu caso, que não ficava fim de semana em casa, e quanto disso era necessário e eu estava deixando de lado. Então, alguns resgates, para mim, foram fundamentais. Resgate do tempo, resgate do violão. O tênis eu nunca abri mão. Aliás, no momento em que as academias foram fechadas e era proibido abrir academia, eu jogava tênis numa academia que eu alugava uma quadra, eu consegui, com o treinador com quem eu jogo há mais de 20 anos e com o dono da academia, uma chave para uma portinha para entrar sábado de manhã, e eu falava que a saúde do país depende desse joguinho de tênis, que era a minha saúde mental também, claro, né? E a busca também quando você olha para si próprio e deixa de olhar só para o outro, e isso aconteceu quando uma enfermeira que trabalha, uma amiga que trabalha muito próximo, que me mandava as fotos do Hemiboimirim, os pacientes muito jovens e tudo, ela se atentou que eu não estava nas faculdades mentais da maneira como eu sempre fui, chorando fácil, emotivo fácil, dormindo pouco, e sugeriu de eu fazer uma terapia e buscar uma ajuda. Eu nunca tinha feito. Foi a melhor coisa do mundo. Por Skype. Nunca estive com ela pessoalmente até hoje, mas estive por 1 ano e meio semanalmente. Outra coisa que eu não tenho a quem atribuir, mas ao universo, a Deus, nunca falhou. Sim. Se eu marcar um compromisso e tiver um apendicite, eu vou ter que cancelar o compromisso. Perfeito. A hora com a psicóloga nunca foi interferida por nada. Quer dizer, nunca deixou de acontecer por um compromisso profissional ou por doença, nada. Nunca deixou de ter, uma vez por semana. E isso foi fundamental. Primeiro, para mostrar que natureza é bom, fim de semana tem que ter para você descansar. Não é um crime sair daqui, não é um crime deixar uma reunião de sábado para ser segunda, não nenhum paciente vai achar que eu sou mau médico se eu falar que no sábado o meu time, que é um time espetacular de cirurgiões, sim, vai fazer esse papel de dar uma alta, por exemplo. Maravilha. Então permitiu a gente olhar para dentro e ver que muitas coisas poderiam ser feitas em prol de nós mesmos. E saúde mental, para quem não teve a oportunidade de botar a mão na sua consciência, o que poderia fazer, infelizmente, muitas pessoas acabam sendo mais forte o impacto disso, passou a ser um problema mundial. E aí a gente tenta influenciar as pessoas que estão ao nosso redor para isso e, ao mesmo tempo, criar os mecanismos através dos quais o Einstein, como instituição de saúde, coloca a saúde mental em evidência e cria o ambiente para tratar também quem nos procura. Maravilha. E já conectando esse tema que você comentou, que fez a sua terapia por Skype, falando um pouquinho de presente e futuro. O Einstein, desde 2012, tem a sua telemedicina implantada aqui. O Einstein tem um prontuário eletrônico já há mais de uma década, eu acredito, né? Pelo que eu assisti nos outros podcasts, né? E falando de tudo isso, me parece que vocês se prepararam para um momento onde a gente está hoje, onde muitas pessoas olham para o Einstein, outros gestores hospitalares, e falam, nossa,
Como fazer isso? Leva uma década. Não é uma coisa Ou que até mais. Ou até mais. O que o Einstein está fazendo hoje que provavelmente vai ser esse passo de uma década ou esse passo que daqui a vários anos alguém vai olhar como eles conseguem fazer isso? Né? Eu vou fazer um descritivo bem curtinho, mas depois eu vou colocar um exemplo, que eu também não sei por quê. Sim. Primeiro, o Einstein nasceu como uma instituição inovadora demais, porque o próprio discurso de inauguração mostra que o Einstein seria um hospital com uma excelência técnica no atendimento, era o termo que se usava naquela época, seria um hospital para todo tipo de gente, pobres, ricos, brancos, pardos, amarelos, seria um hospital que teria um foco em responsabilidade social, preocupação com a saúde da população em geral. Naquela época se falava muito a saúde do nosso país, hoje a gente fala da saúde do mundo, né? Quando a gente vai ter as iniciativas de clima, por exemplo, você falou. Então, ela começa já com uma cultura de inovação. Porque se a gente tentar resolver os problemas do mesmo jeito e não consegue, vai continuar não conseguindo. Quando nós colocamos o prontuário eletrônico aqui, e ele não deu certo, a primeira vez foi em 98, ele não deu certo porque o modelo de implantação não foi da forma a envolver o corpo clínico fez até um anteparo para não entrar. O primeiro prontuário eletrônico você vê muito mais de uma checagem de exames do que da sua efetividade. Mas no momento em que você cria a telemedicina, naquele momento, vislumbrando que fosse algo bom num país que as distâncias são absurdas, o Brasil, para você chegar na população. Por exemplo, a primeira iniciativa foi em plataforma de petróleo. A população que está lá, para vir para o continente, é um voo de helicóptero. E aí você pode ter lá uma conjuntivite e que facilmente você trataria com colírio se alguém visse. Claro. Eu sempre falava assim que telemedicina já existia há décadas, porque eu via meu pai pediatra prescrevendo por telefone. Isso é telemedicina. Telefone fixo, telemedicina. Fixo. Claro. Dá uma olhada na garganta, tem pus, então vamos tratar. Claro. Para a mãe. Perfeito. Eu sabia o nome de remédio com 12 anos de tanto escutar. Você ficava ouvindo as consultas. Então, assim, já existia. Mas muitas vezes a gente lança iniciativas aqui no Einstein sem saber aonde elas vão dar. Perfeito. Então, assim, quando nós criamos o setor de inovação em uma incubadora de startups, a gente sabia que atraindo startups, a gente teria a possibilidade de desenvolver internamente uma mentalidade ainda maior de inovação. Nós sabíamos que para que eu conseguisse converter dados em algoritmos e inteligência que já surgia em 2016, 2017, eu precisaria dos dados. Eu não captaria dados se não tivesse prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico não poderia ser simples, tão simples que não me desse a informação mais robusta. Então a gente saiu pelo mundo procurando os melhores prontuários eletrônicos e adotamos um que é um americano que, junto com uma outra empresa, concorria por todos os hospitais americanos. E aí criou-se a diretoria de Big Data. Como? Nós fomos fazer um benchmarking, ver o que estava sendo feito para criar a nossa. Sim, e isso é uma cultura. Isso. Sim. Isso é uma cultura. Então, essa cultura de tentar resolver um problema de uma forma que nunca foi utilizada, aqui já existe. Sim. Aqui existe e a gente fomenta cada vez mais. Qual é o ganho da gente ter um setor de inovação aqui, liderado por uma pessoa que é médico, super envolvido, que é o Rodrigo Demarque? Qual que é o retorno de eu investir numa startup, pelo menos aquele comecinho, seed money, o atrair no ambiente que a gente tem de validação com pesquisa e tal? O objetivo é ainda mais fomentar uma cultura de inovação, porque essa atratividade que nos fez olhar para 2.500 startups em 5, 6 anos, ela vai moldando a nossa cultura de inovação aqui dentro
e que permite pensar de uma forma diferente. Exemplo, nós estamos hoje trabalhando, você citou o Edson Amaro, nós estamos trabalhando hoje já com computação quântica. O que vai levar a computação quântica para o futuro? Não sei. Perfeito. Pode ser que não leve a nada, mas pode ser que daqui a 5 anos, quem já galgou esse caminho esteja melhor. Quando chegou a pandemia, quem já estava na telemedicina fazia 8 anos, estava pronto para transformar tudo em telemedicina, inclusive o ensino à distância. Então, muitas vezes a gente olha para algo que está surgindo e que a gente vê que talvez isso possa ter algum valor na saúde, mas já é motivo da gente começar a estudar que benefício que isso pode ter na saúde. Maravilha. Já entrando nesse tema, eu acabei de estudar na minha dissertação de mestrado um tema que é a regulação da inteligência artificial na saúde. E um dos desafios que eu encontrei na minha pesquisa foi a disparidade entre a estrutura que um hospital, uma capital tem para um hospital no interior e as dificuldades dos cuidados necessários para evidentemente, para que funcione, mas que também todos os cuidados éticos, todos os cuidados com proteção de dados, enfim, existam. O Brasil enfrenta vários desafios na saúde e tem centros de excelência, como o Einstein é um dos grandes centros de excelência, mas, naturalmente, tem muitos locais onde nem mesmo assistência ou muita população, nem mesmo um hospital tem a várias horas de distância. O que você pensa em termos de saúde brasileira? O que o Brasil pode fazer? Vocês falam de levar uma gotinha de Einstein, o que é maravilhoso, mas como é que a gente leva uma gotinha de Einstein? Ou como é que os outros hospitais de excelência podem fazer para expandir para a população, da forma como vocês estão fazendo, né? Expandir juntamente ao SUS? Como que a gente expande para que a saúde brasileira pública ou, né, para que mais hospitais privados, né, tenham esse alcance para a população ter acesso a uma saúde de qualidade? Bom, primeiro a gente tem que dar todo o louvor ao Sistema Único de Saúde, que busca atender de forma integral, universal, 230 milhões de pessoas, não existe isso no mundo inteiro. Porém, essas inovações que permitem a gente vencer barreira logística, que permite a gente driblar, por exemplo, o fato de que faltam especialistas quando a gente vai mais para o norte e nordeste, talvez a mitigação disso ela está no uso de inovações como a telemedicina, como inteligência artificial, como algoritmos preditivos. O problema ele é muito grande na sua base, né? A gente teria que ter uma atratividade para que médicos permanecessem nessas regiões e não buscassem o sudeste apenas para alta complexidade, por exemplo. A parceria entre o sistema público e o privado, ela consegue, de fato, mudar algo que para o sistema público seria começar uma jornada tudo de novo extremamente difícil, que talvez o privado já tivesse caminhado. Então, nós temos muito orgulho de algumas parcerias público-privadas, especialmente com o governo federal, quando a gente coloca Big Data para estudar a saúde, que possa direcionar investimentos do Ministério da Saúde para melhorar a saúde ou prevenir a saúde dessa população. Isso é feito agora. Nós nos sentimos também obrigados a estudar o impacto na saúde das alterações climáticas, porque isso pode ser muito útil para o Ministério da Saúde para levar gotinha de saúde através do Einstein nessas parcerias para populações que não teriam esse tipo de acesso. Então, nós aqui, tudo aquilo que possa gerar um impacto grande, num volume populacional grande e que a gente possa usar a inovação para isso, a gente acaba aprofundando um pouco mais e também oferecendo para fazer junto com o governo. É assim que a gente está cuidando de dados da população indígena, hoje no mapeamento da qualidade da água, do solo, da saúde, de comunidades que são menos privilegiadas para ter acesso à saúde. Ou seja, o sistema de saúde no Brasil, aquilo que ele está proposto, isso é constitucional, o privado tem muita condição de ajudar através de inovação. Ou seja,
que nós falamos aqui de inovação, de inteligência artificial, quando bem aproveitado para a saúde, você falou muito bem, quando bem regulada para que você tenha a vigilância adequada, para que não tenha um prejuízo à saúde, ele fará muito bem para mitigar essas desproporções que a gente tem num país continental como o Brasil. Perfeito. Até porque o Einstein é uma organização privada, mas tem fins públicos, né? Como você colocou, né? A missão é pública, a missão é para o Brasil, enfim, para o mundo agora, né? E ela é muito maior no público do que no privado. Hoje nós temos quase que 900 leitos. Teremos com um parque global 900 leitos. Não, nós temos hoje até vai passar de 1.000 leitos quando inaugurar o Parque Global, porque hoje a gente somando Goiânia com São Paulo, a gente tem 900 leitos privados. Mas no público a gente já tem mais de 2.500 leitos que a gente cuida. Então hoje a atividade pública, tanto em emergência, consultas e internação, ela é muito maior no público do que no privado para o Einstein, sendo uma entidade privada. Maravilha. Eu imaginei que essa seria a primeira entrevista de 2026, mas já teve uma entrevista maravilhosa com o Dr. Cláudio, onde ele falou um pouco de futuro, mas perguntando especificamente desse ano. Um ano que, enfim, é um ano eleitoral, um ano que tem muitos desafios por si só no Brasil, mas quais são os desafios do Einstein em 2026? Eu vou dividir em duas partes. A primeira, o desafio é a gente conseguir, dentro do ambiente da saúde suplementar, ter um sistema de saúde que seja mais pautado por uma boa prática assistencial, uma prática que seja menos, vamos dizer, menos pautada por interesses de majoração de receita e mais pautada pela saúde dos indivíduos. Porque muitas vezes você pode fazer um grande mal com as pressões que a gente tem com judicialização, as pressões com novos medicamentos. A gente tem que fazer... O grande desafio é aquilo que, de fato, vai mudar a saúde da população, ser acessível a toda a população. Tanto na saúde suplementar, onde a gente atua com as operadoras de saúde e com um público em geral, mas muito mais como que isso pode impactar a saúde pública, porque essa expertise ela permite a criação de novos meios de tratamento, novas medicações, que também tem que se fazer chegar à população como um todo. Então, acho que nós temos um grande desafio de tornar essa atividade mais sustentável e que aumente mais o acesso da população a todos os recursos que vêm se mostrando cada vez mais inovadores. Talvez esse seja o grande desafio. O outro desafio, e aí diz respeito você comentou, o ano eleitoral, de alguma forma nós procurarmos, como uma entidade que atua tanto no setor público, no setor privado como no setor público, influenciar políticas de saúde que utilizem novas tecnologias para que esse aumento de acesso da população em geral, para que você possa prevenir situações de doenças que são preveníveis, para que você consiga fazer, implementar e ser executada políticas que a gente sabe que vai melhorar a saúde da população e que por diversos outros motivos não são implementadas. Exemplo, vacinação. O Brasil tinha o melhor programa de vacina do mundo. Hoje a gente vê que, com muito esforço, o governo vem tentando trazer de volta o programa de imunização para uma maior adesão populacional. E isso envolve um planejamento de educação da população através de podcasts tão bons quanto o da Condor Wellhausen. Então, tomem vacina, é necessário, sigam... Né? Isso é necessário através de comunicação, de educação, de interações com o poder público, para você trazer aquilo que de modo confirmado vai dar certo, sem perder os olhos para aquilo que é inovação. Por exemplo, medicina de precisão, terapia celular, o uso cada vez mais frequente, de certa forma, ele vai baratear no final, como acontece com qualquer tecnologia.
Então, os grandes desafios o desafio da saúde como um todo e o desafio de continuar empreendendo para que novos modelos de prevenção e tratamento sejam acessíveis a todos. Maravilha. São desafios grandes e por isso eu vou deixar você trabalhar para a última pergunta. Queria que você, Dr. Sidney, deixasse uma mensagem, especialmente para quem está nos ouvindo que é do setor da saúde, um estudante, um profissional da saúde que, com a sua carreira, o seu estudo, quer gerar impacto social positivo na sociedade, assim como era a sua missão, assim como é a missão do Einstein. Qual mensagem você deixa para essa pessoa que está assistindo e que tem aqui uma referência profissional? Quais caminhos que ela pode seguir para gerar esse impacto positivo? Primeira coisa, assim, qualquer profissional, não só de saúde, tem que ser fiel a seu propósito. Se o seu propósito como profissional de saúde é melhorar a saúde, de fato, a sua fidelidade ao propósito, ela inclui qualquer oportunidade que passe na sua frente ou que você vá atrás para que o seu propósito seja executado, agarre a oportunidade. Eu comentei aqui que eu fiz parte ao mesmo tempo de 7 comissões voluntárias que tinham entregas que não era no Zoom, era com reunião presencial naquela época. Primeiro, agarre, veja se faz sentido para você e se não fizer, depois você vai partir para outra. É que nem rally, próxima referência, próxima cidade. E essas oportunidades, elas acontecem a todo momento. Então, a recomendação que eu daria é assim, se algo brilhar os olhos, agarre essa oportunidade, porque se fala muito que aqueles ditados que são meio clichês, né? Se você amar o que você faz, nunca mais você vai trabalhar. Na verdade, eu tenho fazendo eu nem lembro muito bem quem que falou isso. Se eu não me engano, foi Steve Jobs na formatura de alguma turma americana. Ou Tim Rice, foi depois de Steve Jobs. Falou assim, não é que você nunca mais vai trabalhar, mas você vai trabalhar com todas as ferramentas que você poderia ter acesso e tornar o teu trabalho mais prazeroso. Então, as oportunidades, elas acontecem, não deixe de participar, ou porque você acha que não vai conseguir, ou porque não vai ter tempo. Tempo, quem não tem tempo é aquele que mais consegue fazer as coisas. O cara que tem todo o tempo do mundo, ele não vai fazer nada, porque ele tem todo o tempo do mundo e por isso que não está fazendo nada. Então, a recomendação que eu faria o conhecimento ele tem que ser amplo. Se você se formou para fazer alguma coisa bem específica e passar outra que faz algum sentido, vamos experimentar outra, vamos dar oportunidade de você interagir com outro assunto, com outra ciência, porque isso aqui vai certamente contribuir também para aqueles tijolinhos que vai formando você, tanto como profissional como pessoa. Dr. Sidney, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a conversa. Eu já imaginava que seria uma conversa como as que a gente tem, obviamente, sim, sem ser gravadas, mas eu fico muito feliz que o objetivo foi cumprido, que é compartilhar esse conhecimento que você tem, que é muito grande, e essa, enfim, bondade, essa humanidade com o nosso público e as pessoas que querem aprender com você. Então, obrigado de coração e conte sempre comigo, né? Estamos aqui para o que precisar também. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. Conversas dessas também são oportunidades que a gente não pode deixar passar, porque daí surgem novas coisas e principalmente ainda mais a relação que a gente construiu ao longo desse tempo, que também me traz ensinamentos muito interessantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o Konder Bornhausen Podcast. Siga a gente nas redes sociais, siga no YouTube, no Spotify, também nas redes da Konder Bornhausen. E a gente vai ter novos entrevistados para poder compartilhar esse conhecimento sobre passado, presente e futuro, sempre pensando em pessoas que querem gerar esse impacto social positivo através do empreendedorismo. Muito obrigado.